Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a técnica do Sliding Window, que é uma técnica bem parecida com a que a gente já conversou, do Two Pointers, né, que você vai pegar e vai colocar dois ponteiros, né, e de uma forma estratégica, de acordo com o problema, e você tem como resolver esses problemas de forma mais eficiente. O Sliding Window né, o nome está ali falando, né, slide seria fazer o movimento de empurrar e window, janela, né? Então, você vai empurrar a janela de uma forma estratégica e você vai conseguir resolver o seu problema de forma um pouco mais eficiente, né? Um problema, né, que foi um dos primeiros até que eu resolvi dentro da semana de LeetCode, né, que se você não sabe do que eu estou falando, já tem um outro vídeo, é exatamente esse de resolver a maior média encontrada dentro de um subarray de um tamanho K, que dentro, né, desse array dado, né? Ok, né, falando assim de termos para ficar um pouco mais claro, né, eu botei aqui, o problema na verdade ele você recebe um array, né, como input, e você recebe um tamanho K, e ele quer saber qual é a maior média encontrada num subarray de tamanho K. Mas, ok, primeiro, o que seria um subarray, né? Independente da gente pensar aqui nessa questão do tamanho, né? Fala ali, né, que são elementos contíguos, né? Ou seja, né, eles estão colados, né, um com o outro aqui, né? Então, por exemplo, esse seria o array completo, né? Mas aqui a gente teria esse daqui é um subarray, isso daqui também é um subarray, assim, não necessariamente precisa começar do 1, né? Isso daqui é um outro subarray, de tamanho 3 no caso, né? E esse daqui, e o próprio array em si, ele é um subarray também, né? Mas a questão mesmo que tem que ser pensada é que eles são todos colados, né? Aqui está querendo saber qual é o maior de tamanho 4, né? Então, na hora que a gente vai definir a nossa janela, a gente já sabe já que vai ter que começar aqui, né? E vai até aqui. Então, vou até colocar aqui de outra cor. Azul, né? Então, só a gente pensar aqui. Aqui seria o início da janela e aqui seria o final da janela inicialmente, né? E a gente vai ter que calcular isso, né? Por exemplo, aqui seria a primeira janela, depois a gente teria, eu vou trocando de cor, uma segunda janela, né? Depois a última janela possível contígua é essa daqui em vermelho, né? Então a gente vai ter que fazer esse cálculo e a gente vai precisar de guardar um máximo, né? E a gente calcula os valores dessa janela, os valores da janela verde, valores da janela vermelho, e a gente traz aqui qual como é a média, né? Então a gente vai calcular tudo que está dentro da janela e dividir por 4, né? Então seria a soma da janela ali, né, de tamanho 4, e a gente devolve o máximo. Seria isso. Uma coisa que a gente consegue ver, né, que essas janelas, tá vendo? A gente vê que tem vários cálculos repetidos. Se a gente for calcular essa janela todas as vezes, né, a gente calcula essa primeira janela, depois a segunda janela, depois a terceira janela, a gente vai ter uma análise, né, de complexidade de tempo. A complexidade de tempo vai ser vai ser O de n ao quadrado. Porque, né, a gente vai precisar, no pior caso, né, a gente vai precisar de fazer sempre esses cálculos repetidos, né? Daí entra o Sliding Window, né? O Sliding Window, ele vem para... vamos ver até o máximo, né, que eu consigo tirar. O Sliding Window, ele vem para resolver essa questão dos cálculos repetidos, né? Então a gente primeiro vai calcular essa primeira janela, né, que era aquela janela azul, né? E depois da gente fazer esse cálculo, o que a gente vai fazer? A gente vai andar com a janela. E aí, nesse andar com a janela, significa a gente vai tirar esse primeiro elemento, né? Eu vou mudar para vermelho.
A gente tira o primeiro elemento e adiciona o próximo. Então, isso vai fazer a mesma coisa que vir aqui e criar essa janela. Só que a gente não vai precisar de recalcular esses elementos aqui. E no próximo se a gente quiser fazer aquela janela que era verde, a gente retira, no caso era vermelha, né? Mas enfim, a gente retira o primeiro e adiciona o último. E então, a gente vai poder fazer em uma passagem só, a gente vai ter todos os cálculos, né? E obviamente a gente vai ainda continuar mantendo o máximo, né? E a gente vai resolver isso em O de n de tempo. E essa é uma maneira eficiente usando o Sliding Window. Ok, né? Então vamos agora ver isso na prática, né? No código, né? Então o que seria realmente calcular a primeira janela, né? A gente vem aqui e roda, né? Faz um for de tamanho k e a gente guarda essa primeira soma, né? Que vai ser o valor da janela, né? Então aqui eu vou chamar de a soma, né? A gente vai vir aqui, então vai fazer a soma, vai ser mais... a gente vai pegar exatamente os elementos do array, né? Na posição i e vai somar, ok, né? E a gente também precisa guardar um máximo, né? Que vamos chamar de max, né? Eu estou começando aqui com 0, né? Mas isso vai depender bastante de como que você vai fazer, né? Eu só estou começando aqui com 0 porque eu sei que logo após de eu fazer essa primeira soma, eu já vou chamar... enfim, né? Eu vou chamar o máximo aqui da soma, né? Porque assim eu não preciso me preocupar muito, né, com... eu estou assumindo aqui, né, que o maior valor encontrado vai ser o valor, né, encontrado na primeira janela, né? Mas para a gente confirmar, como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai colocar aqui então o primeiro ponteiro, né, ali do início da janela, né, que eu vou chamar de start, no 0, né? E o final da janela, né, que seria o end, vai ser, já que eu calculei os 4 primeiros, né, elementos, eu posso já colocar o end, né, na primeira posição depois da janela, né, para não fazer os cálculos repetidos, né? E aí aqui eu faço uma verificação. Enquanto a janela, o fim da janela, for menor do que o máximo do array, né, o tamanho do array, eu vou continuar fazendo o cálculo, né? E exatamente como que a gente tinha falado, o que significa andar com a janela? Andar com a janela é tirar o primeiro elemento, né? Então, na nossa soma, a gente vai subtrair o elemento na posição do início, né? Start, né? Então, a gente vem aqui e faz o array, start a gente subtrai, e a gente vem e soma o final, o que está na posição do final. Isso significa fazer aquele movimento de mexer a janela, né? E logo após disso, né, a gente vai ter que atualizar então esses ponteiros, né? A gente vai ter que atualizar o início e o final da janela, né? Mas antes da gente fazer isso, a gente pega aqui o máximo e verifica se o máximo é ou, né, o próprio máximo ou a soma, né? Se essa nova soma que a gente acabou de fazer tá no máximo, né? E aí depois disso a gente anda com a janela, né? A gente anda o start mais, né? E o end mais também. E isso vai fazer aquela questão de mudar o ponteiro para a próxima posição, né? Inicialmente vai estar aqui no 0, né? E o K vai estar aqui no 50. Logo, da próxima vez, o start vai começar do 12, né? Que vai começar do 12 e depois o end vai vir para o 3, né? E aqui nessas primeiras linhas aqui, né? Dentro do while, realmente está tirando, né? A gente vai tirar o 1 daqui e vai adicionar o 3, né? E praticamente é isso, né? E aí depois que a gente faz isso, a gente retorna. Como está querendo a média, né? O average, então a gente só pega aqui esse max e divide por k.
E isso é para resolver o nosso problema, né? Falando sobre a complexidade, né, de espaço, a gente não precisou de criar nenhum espaço adicional, né? Assim, independente do tamanho, a gente não vai precisar de ficar salvando isso em outros lugares, né? A gente só criou esse max, né, e a soma. Então, né, independente do tamanho da entrada, a gente só vai precisar de criar os ponteiros, né, e a soma e o máximo. Então, seria odd 1, né, é constante. E o tempo é odd n, né? A gente consegue ver aqui, né, que a gente vai fazer uma passagem só uma vez, né, no array, e a gente vai ter o máximo que a gente precisa. Acho que se ficou alguma coisa, né, você pode perguntar. Eu vou mostrar agora aqui, rodando, né? Um outro exemplo, né, mudando aqui, né? Outro exemplo que tem lá é um só com 5, né? E o tamanho do K é 1. E no caso, né, se o único subarray é 5, né, então o resultado tem que ser 5, né? Que é exatamente o que a gente tem. Isso também é uma coisa, né, que teria que ser verificado antes, né? Eu já estou assumindo aqui algumas coisas, por exemplo, como o K não vai ser maior do que o tamanho do array, porque se você... Não é possível, né? Por exemplo, se você botar um K2 aqui, né, e só tem um, não tem nenhum subarray de tamanho 2, né, dentro, né? Então, isso daí teria que ser discutido para saber o que faz nessa situação. Não vai ter essa situação, não retorna nada, retorna 0, -1, enfim, né? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pergunte embaixo e te vejo na próxima semana. Até mais.